Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez me uno com você para fazer essa reflexão desse dia de hoje, desse dia 4 de fevereiro de 2021. Quero me unir com você neste momento e pedir para Nossa Senhora que nos ajude a fazer esta reflexão e entender muito bem a palavra de Deus. A vossa proteção eu recorro, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a graça e a força do Espírito Santo esteja com você. Bendito seja Deus que nos une neste momento no amor de Cristo. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficar nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No começo da caminhada de Jesus, depois que eles escolhem os 12, e ele começando a formar os 12, agora Jesus já começa a enviá-los para pregar o reino de Deus. Para que as pessoas pudessem conhecer Jesus, pudessem conhecer o caminho do céu, que é Jesus. Para que as pessoas pudessem conhecer Deus. Porque todo ser humano sempre está em busca de uma força espiritual, uma força sobrenatural que rege a sua realidade natural. Todo ser humano está em busca disso. Algumas pessoas acreditam em objetos, outras pessoas acreditam em pessoas, outras pessoas acreditam em astros, horóscopos. Cada um busca, dentro da sua natureza, uma realidade sobrenatural que possa ajudá-lo a viver o momento temporal de sua vida. Nós cristãos acreditamos em Cristo. Nós cristãos acreditamos na Trindade de Deus, ou seja, o único Deus que está em 3 pessoas, onde uma das pessoas dessa Trindade que é Jesus. E é nessa Trindade que nós cristãos acreditamos, onde essa Trindade que é a força que pode mover a nossa vida natural, e pelos passos da nossa fé, um dia também estaremos na glória com essa Trindade. É o que acreditamos. Nós cristãos, é o que nós acreditamos. Por isso, nós professamos a nossa fé. Nós professamos que nós cremos num único Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, esse único Deus pelo qual nós acreditamos, esse Deus trino que nós acreditamos,
Ele que rege todas as coisas, Ele que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis. E dentro desta caminhada de fé, dentro desta luta de fé que nós vivemos nessa nossa natureza, nós temos também um inimigo, onde esse inimigo não quer que nós professamos e acreditamos nessa Trindade Santa, nesse Deus em três pessoas. Onde quando rezamos, por exemplo, quando rezamos o Pai Nosso e dizemos livrai-nos do mal, esse livrar-nos do mal não é um mal temporal, não é um mal físico, não é um mal intelectual, não é um mal que possa acontecer dentro do nosso corpo. Não é contra esse mal que estamos pedindo. Mas esse mal, ele é uma pessoa. Quando rezamos livrai-nos do mal, estamos pedindo que Deus nos proteja de uma pessoa, que a Bíblia chama e que Jesus chama de diabo ou Satanás. Esse anjo de luz que foi criado por Deus bom e que se rebela contra Deus, que se revolta contra Deus, quando Deus revela aos anjos o seu plano de amor, que era a criação do ser humano, fazer o ser humano à sua imagem e semelhança, e que os anjos também deveriam adorá-lo na pessoa de um homem. Então o grande anjo de luz, o grande anjo que foi criado no poder de glória de Deus, se revolta contra Deus com esses planos, porque não aceitou estar ao serviço de pessoas miseráveis que não tinham poder nenhum. E os anjos foram criados livres, como nós, seres humanos. Só que os anjos, eles foram criados superior ao conhecimento de Deus do que nós. Por isso, quando o anjo criado livres, também tinha a escolha de servir Deus ou não. E quando ele se revolta contra Deus, por soberba, eles pecam contra Deus, não aceitando mais os planos de Deus. Uma vez o anjo pecando, ele não tem mais condição de se arrepender do seu erro, por causa do grau de conhecimento que eles tinham de Deus. É diferente de nós, seres humanos. Quando nós pecamos, nós temos a graça do arrependimento, de poder pedir misericórdia para Deus. E os anjos não. E esses anjos que se revoltam com Deus, agora eles viram anjos maus. E como diz o Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutam contra esses anjos que se revoltam contra Deus, e esses anjos maus precipitados sobre a terra. E sabendo esses anjos maus, esses demônios, vamos dizer assim, agora maus, sabendo que eles não têm mais a graça da conversão, então agora eles começam a procurar aquilo que Deus criou no seu plano de amor, começa a ir atrás das pessoas para destruir as pessoas, para levar as pessoas também a tal maldade para viver com eles na eternidade do inferno. Por isso que quando os discípulos começam a evangelizar e Jesus dá a eles o poder de expulsar demônios. Tem pessoas que começam a viver tal maldade e começam a buscar alguns meios espirituais que aparentemente parecem estar em Deus, aqueles meios, mas é tudo enganação do inimigo, do diabo. E o diabo no grego significa diabolo, significa divisor, quer nos dividir entre nós, quer nos dividir, fazer nos afastar de Deus. E ele então, enganando, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira desde o princípio, levam as pessoas a esses meios espirituais para poderem
para poder buscar ajuda diante daquela situação temporal. E assim, como nós temos a liberdade de permitir que Deus haja em nossa vida ou não, nós também temos a liberdade de permitir que o diabo também se manifeste na nossa vida ou não. E quando as pessoas buscam esses meios, e as pessoas vão se envolvendo num tal grau de erros, de pecados, ou talvez pela ignorância, as pessoas vão se entregando a essas situações de uma tal maneira que os demônios, em certos casos, os demônios começam a possuir a vida da pessoa. Por isso que quando os apóstolos começam a pregar, eles começam a expulsar os demônios de muitas pessoas. Porque talvez aquelas pessoas estavam naquele estágio, naquela situação de buscar meios onde o demônio começou a possuir a vida daquela pessoa. Mas o que levou tudo a isso? O pecado. Irmãos, mas tem um porém. Deus também nos deu a graça muito maior do que a força do inimigo. A graça do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a graça também de poder lutar com uma força espiritual, uma força de fé contra este mal sobre a nossa vida. Para que não caiamos em tentação, para que não caiamos no mal. Porque o pecado, irmãos, é a única coisa que pode nos afastar de Deus, nos tira a visão de Deus. Nós não queremos, quando começamos a pecar em pecados, os pecados começam a nos afastar da oração, começam a nos afastar da glória de Deus. Tudo isso são tentações que o próprio maligno joga sobre a nossa vida para que nos afaste de Deus. Mas nós temos uma força muito maior dentro de nós. A graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. E o Espírito Santo somente vai ter uma ação em nós quando nós usarmos da nossa liberdade, permitindo que Deus haja em nós. Não é porque Deus está dentro de nós que Ele vai ultrapassar os limites da nossa liberdade. Não, nós precisamos permitir. Quando é que permitimos? Quando rezamos, quando oramos, quando adoramos, quando estamos na sua presença. Nós usamos da nossa liberdade para permitir que o Espírito Santo faça uma obra nova em nós. Eu desejo a você uma boa semana, desejo a você um bom dia, uma boa semana e que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.